Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Amém. Eu preciso que cesse esse movimento aí atrás, amém, galera? Vamos cessar um pouco esse movimento. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Queridos, quero agradecer aos discípulos, aos filhos que estiveram na intercessão, em amor por nossas vidas nesse período que nós estivemos em Los Angeles. Nós recebemos do Senhor uma missão eu acredito que isso é só responsabilidade, viu, irmãos? Mas nós somos desafiados a fazer parte da mesa do HIM. HIM é um ministério apostólico no sul da Califórnia, liderado pelo apóstolo Sheon, juntamente com a Cindy Jacobs, Loengo, Lance Wellnow, Bill Johnson e muitos outros, Dexter. E nós recebemos o desafio de fazer parte dessa mesa e sermos reconhecidos como apóstolos nos Estados Unidos. E nós entendemos que é apenas mais responsabilidade, compromisso em lutar para que não só Jerusalém, a nossa cidade, a Judéia, os estados do Brasil e também as nações, elas sejam evangelizadas nesse tempo de uma forma poderosa e violenta. Amém? Deus está levantando uma igreja que não tem limites, uma igreja totalmente desconectada da terra, irmãos. Deus está levantando uma igreja nessa última hora, uma igreja que está totalmente ligada ao reino dele. Nós tivemos um período ali na Rua Azusa, onde aconteceu em Los Angeles o avivamento, na casa de William Seymour, um homem simples, um negro, cego de um olho. Não era porque era negro e nem porque era cego de um olho, mas um homem simples, que foi discipulado no Texas, em Houston, por um homem que acreditava em avivamento. E um homem que tinha a convicção que o avivamento não aconteceria nos estádios de uma cidade, e nem com grandes congressos, grandes conferências, grandes jornadas, mas um homem que sabia que o avivamento é fruto de uma rafruta bem estabelecida. O que é uma rafruta? Rafruta é um lugar de discipulado. Rafruta é um lugar de compartilhamento. William Seymour esteve em uma rafruta em Houston por 2 anos. Por 3 ele esteve na região do Texas. Em 1903, William Seymour sai de Houston, Texas, e agora ele está em Los Angeles, na sua casa. E o que ele aprendeu do seu mentor, o que ele aprendeu daquela pessoa que compartilhava com ele, agora ele vai compartilhar com a sua esposa e seus filhos. Enquanto agora ele está na rafruta da sua casa, no seu lugar de compartilhamento, pastoreando a sua esposa e seus filhos. Queridos, eu confesso, eu acredito muito no ministério das mulheres, mas o avivamento vai começar quando o sacerdócio for restaurado. E nós louvamos a Deus por vocês, mulheres, esposas e filhas, que têm desenvolvido um papel extremamente fundamental, de valor e de importância na escala profética e intercessória nesse tempo acerca das nações. Então esse homem chamado Seymour, pastoreando a sua esposa na mesa da sua casa e os seus filhos na mesa da sua casa. Escuta isso, querido. Um homem cego,
Comece a experimentar na sua casa ciclos de oração. E essa família começa a orar dentro de casa, Páscoa. Enquanto tudo está acontecendo lá fora, essa família ora dentro de casa. E de repente, Seymour, sua esposa e seus filhos, diariamente estavam orando de 10 a 12 horas por dia. Ninguém segura um fogo que move uma casa. Ninguém pode reter um fogo que acontece dentro de uma família, irmãos. Por quê? Porque o fogo do Espírito é um fogo organizado e não desorganizado. O fogo do Espírito, ele não equipara, ele estabelece o sacerdócio no seu lugar, a sua esposa alinhada ao sacerdócio e seus filhos alinhados na mesma direção desse sacerdócio. E agora esse fogo que está dentro da casa de William Seymour é ouvido por alguém que passa na rua. E alguém que está passando na calçada diz: o que está acontecendo aí dentro? Seymour tem que sair da mesa da sua casa. E agora ele tem que sair para aquilo que durante muitos anos no Brasil nós chamávamos de alpendre. Uma pequena área que guardava apenas a porta da casa. E agora Seymour, um homem negro, cego de um olho. Escuta aqui, querido, olha para mim. Um homem negro, simples, cego de um olho. Ele tem a visão do avivamento para as nações. E as pessoas na calçada começam a gritar o que está acontecendo dentro da sua casa. Seymour tira de dentro da mesa e agora coloca no alpendre. E as pessoas começam a lotar o pátio da casa de William Seymour. As ruas começam a ser tomadas. Os enfermos começam a ser curados. As ambulâncias não correm mais para o hospital, elas correm para a porta da casa de William Seymour. E o avivamento, e ali tem dois homens. Eles chegam em Los Angeles, e eles saem de Los Angeles, eles embarcam, e eles vão para uma cidade chamada Belém do Pará. Sabe quem são eles? Os dois fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. O que você conhece de Assembleia de Deus no Brasil hoje, não começou no Brasil, começou na Rua Azusa em 1906. Porque dois homens sentaram na mesa de um homem chamado Seymour. O que vai definir o curso do avivamento do Brasil nesses próximos anos, não vai acontecer nos estádios. Por maiores que sejam os nossos eventos, precisa começar dentro da nossa casa. Com uma rafruta de compartilhamento. Um lugar onde o coração dos pais se convertem aos filhos e os dos filhos aos pais. Irmão, e você precisa estar pronto para isso, senão é bem provável que você vai partir antes disso. Não, mas você vai para o céu se partir, amém? Não, irmão, quem está no lucro aqui? Levanta a mão. Quem está no lucro aí? Não, sei que não levantou a mão, vem aqui entregar a sua vida para Jesus. Irmão, quem está no lucro? É sério, quem está no lucro? Quem está no lucro aí, irmão? Então, olha para quem está só, diga: prepara a tua casa. Fala, porque o que Deus vai fazer no Brasil, não, do jeito que você falou, não vai fazer não, irmão. Vamos começar de novo. Fala para quem está só, diga: prepara a tua casa. Diga: a sua casa só pode ser preparada quando você se arrepender. Diga: tudo começa pelo arrependimento. Diga: quando nós nos arrependemos, a nossa mente muda, entendemos o reino, e esse reino agora está dentro de nós, e ele opera dentro da nossa casa. Vocês estão só olhando para mim, olha para quem está só, diga: se prepare, meu irmão, porque o que Deus vai fazer no Brasil, vai começar dentro da sua casa. Fale: o que começa dentro da tua casa, diga: precisa começar dentro de você. Bora, irmão, aperta ele, fala: o que não muda você. Diga: o que não muda você não transforma a sua casa. Diga: o fogo que a tua casa precisa, irmão, precisa começar dentro de você. Vai orar, crente. Aplauda Jesus aí.
Depois nós vamos falando sobre o que Deus tem preparado para os próximos meses, amém? Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 44. Você que, escuta, se você é alguém que fez o segundo módulo da nossa escola de treinamento e você fez incompleto, escuta, tudo que te falta hoje é fruto do que você deixou incompleto lá para trás. Então você precisa fazer de novo. Nós precisamos quebrar essa sabotagem que há na raiz cultural do brasileiro, em começar as coisas e não terminar. Próxima semana, sem ser essa na próxima, nós estamos começando o segundo step da Kingdom College. Deus nos deu uma estrutura de treinamento. É uma faculdade do reino. Nós não graduamos pessoas, nós construímos um cidadão do reino para as esferas da sociedade. Amém? Apóstolo, como participar? Você entra, abre aí o Google e você escreve kingdomcollege.com.br. Se inscreva na próxima semana, de segunda a sexta, o segundo step da escola. Você não vai entender o terceiro, que é sobre herança. Nós faremos guerra acerca de herança. Nós faremos resgate de herança. Você não vai conseguir entender se não fizer o segundo step completo. Ok? Ok? Mateus capítulo 13, versículo 44. Queria pedir a galera da mídia, deixa um QR Code da Kingdom como link, é possível, Leandro? Para o final, quem precisar, tá bom? E também o reino dos céus. E também o reino dos céus. É semelhante, fala comigo, semelhante a um tesouro escondido num campo. Entendeu, dona Florinda? Toda dona Florinda tem um tesouro. Quem tem um tesouro aí, irmão? Tem umas irmãs que não levantam a mão porque elas acham a dona Florinda feia. Não feia, é a bruxa de 71. 71? É isso aí. O reino dos céus é o quê? Semelhante a um tesouro escondido em um campo. Essa palavra semelhante no grego é de igual forma. Porém, quando Jesus diz assim, aquele que ouve as minhas palavras é top. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado. Há uma tradução que diz semelhante. Há uma casa que foi edificada sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades deram contra ela, mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava firmada sobre... Ei, você não cria estrutura firme na sua vida pelo nível de palavra que você escuta. Você cria estrutura firme, uma casa forte, é a partir da prática dos princípios da palavra. Ouvir, ser um ouvinte, não transforma ninguém. O que transforma um homem é a prática diária da palavra que ele escuta. Foi Jesus quem disse. Jesus vai dizer que ele é semelhante. Essa mesma palavra está lá em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por incrível que pareça, essa palavra está ligada à imagem. Ao quê? Ao quê? A imagem. Porém, uma imagem vazia. Uma imagem
vazia, porque à medida com que você ouve a palavra, escuta a palavra e põe em prática, você vai perdendo a sua imagem. Se esvaziando da sua imagem e se tornando semelhante a Jesus. Alô? Quanto mais vazio de si você estiver, mais semelhante a Jesus você está parecendo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Aonde esse tesouro está escondido? Em um campo. E a Bíblia diz que um homem achou e escondeu. Um homem achou, encontrou esse tesouro. E agora que ele encontrou esse tesouro, o que ele fez com esse tesouro? Ele escondeu. Depois de escondido, e pelo gozo dele, ou seja, pela alegria, vende tudo quanto tem e compra aquele campo que o tesouro está escondido dentro dele. Eu quero frisar algo, escuta. Ser semelhante. Nós só é possível nos tornarmos semelhante a Jesus se você perder a sua imagem. Por isso, na Bíblia, a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia, abomina todo homem que se prostra diante de uma imagem que ele chama aquela imagem de santo. É a Bíblia quem diz isso, irmãos? Amém? Deus chama isso de feitiçaria. A palavra vai dizer que as pessoas que se prostram diante desse santo se tornam semelhante a eles. É normal que as pessoas que se dobram diante dessas imagens, no final da vida elas começam a endurecer, a atrofiar. Escuta, não é fator bio, é o que está na Bíblia. Pessoas que começam a se tornar semelhante àquela imagem de escultura. Então Deus abomina uma imagem cheia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, se torna semelhante. Por quê? Semelhança de uma imagem totalmente vazia. À medida com que ele vai se esvaziando de si, da sua imagem, ele vai adquirindo a imagem de Cristo. É por isso que você conhece pessoas que se parecem tanto com Jesus. E uma geração que está dentro da igreja, atacando coisas que acontecem dentro da igreja, eles estão muito cheios de si, carregados da sua própria imagem. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Qual dos dois, queridos, tem mais valor? O campo ou o tesouro? Qual dos dois tem mais valor? O campo ou o tesouro? Qual você compraria primeiro, o campo ou o tesouro? Um dos princípios mais importantes, queridos, que nós encontramos aqui nessa parábola, é sobre a procura. Primeiro, escuta isso, você nunca vai encontrar aquilo que você não tem disposição para procurar. Eu vou repetir. Você nunca vai encontrar aquilo que você não tem disposição para procurar. Tem muitas pessoas que não estão desempregadas, não é porque elas não querem emprego, elas não procuram como deveria. Tem muita gente que está solteira porque não procura como deveria. Acho que isso foi um sinal, um mistério. Acho que isso foi um mistério. Isso foi um sinal para ser encontrado. Tem dinheiro que você nunca vai encontrar. Por quê? Porque você não procura por ele. Por quê? Porque a nossa procura está ligada à nossa disposição
Alô? A nossa procura está ligado à nossa disposição. Tem muito, e outra coisa, presta atenção, a nossa procura está ligada à nossa o quê? E a nossa disposição está ligada à fé. Então a procura está ligada à fé. Tem muita coisa que não acontece na nossa vida porque nós não estamos bem na fé. E o que faz mal para a fé? A nossa falta de disposição. Gente que não tem disposição para nada na vida. A nossa geração está sem disposição, irmãos. Uma geração que vive cansada. Aqui em Goiânia não. Milhares de vezes no dia ela reclama que está cansada. Falta de disposição. Nossa, minha vida está uma corrida, eu não estou tendo tempo. Não, você não está tendo disposição. E isso está ligado à fé. E a falta de disposição cansa a sua fé. Porque a sua fé deveria ser alimentada pela sua disposição. Por quê? Porque quando você tem fé, a sua disposição é outra. Ainda que tudo esteja dizendo ao contrário. Ainda que tudo esteja dizendo não, a sua disposição alinha a sua fé e a sua fé te diz sim. A procura, vou repetir, está ligado à disposição, irmãos. Um homem nunca vai adquirir aquilo que ele não está pronto para procurar. O homem nunca encontrará o que ele não está pronto para procurar. Muitos casais estão perdendo o amor dentro de casa. Não é sobre perca, é sobre disposição para encontrar. Você sabe por que tem muita gente que se sente feio? Porque não tem disposição para se sentir bonito. Olha para mim, você sabe por que tem muita gente que é pobre? Estou falando de estado, tá bom? Por favor, me entenda. Sabe por que tem muita gente que é pobre? Porque ele não tem disposição para procurar a riqueza. Ele está esperando a riqueza procurar por ele. Nem um tesouro procura por você, é você quem tem que procurar pelos tesouros. Então deixa eu te falar, não aceita qualquer proposta com nome de tesouro. Não espere chegar as propostas em forma de tesouro. Se disponha, mexa na sua fé e vai encontrar os tesouros escondidos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Como encontrar esse tesouro se eu não tenho disposição? Irmãos, nós temos uma missão, ganhar essa cidade para Jesus. Alô? Mas qual a sua disposição para isso? Porque membro não tem disposição, filhos têm fé. Porque ser um membro de uma igreja, se é Terra Santa, Assembleia de Deus, independente de qualquer que seja, ele te mantém na sua estrutura mental, nas suas crenças, e você não tem que procurar por nada, porque se você pensa, se eu procurar, eu vou encontrar. Por que nós não estamos encontrando os perdidos todos os dias, irmãos? Porque nós não estamos procurando por eles. Nós não encontraremos avivamento se nós não procurarmos pelo avivamento. Nós não encontraremos o fogo do Espírito se nós não procurarmos pelo fogo do Espírito. E se o fogo do Espírito não mexe na sua fé, não tem mais nada o que fazer. Os nossos cultos não são reuniões de apresentação. Os nossos cultos é um lugar onde o corpo se ajunta. E esse corpo precisa pegar fogo. Porque aconteça o que acontecer, meu irmão, a sua fé pode estar baixa, a sua disposição mais ainda. Mas é preciso ter disposição para buscar a presença dEle.
É preciso ter disposição para ser cheio do Espírito Santo. É preciso desejar, é preciso ter sede, é preciso ter fome, é preciso querer. É preciso ser prioridade a presença, o fogo do Espírito. Porque os crentes indispostos estão sem fogo. Estão cansados, desanimados, estão sem fé, estão sem tempo. Irmão, Deus vai colocar fogo dentro de você. Deus vai renovar o seu espírito. Vai pegar fogo de novo. Se você está cansado de uma coisa, e se alguma coisa, esteja cansado de estar inerte, esteja cansado de estar fraco, esteja cansado de estar indisposto, esteja cansado de não estar pegando fogo. E para de me olhar com essa cara, irmão. Não tem medo dessa cara, eu estou pronto para te enfrentar aqui, irmão. O desejo dele é que a igreja dele pegue fogo. O desejo dele é que a igreja dele tenha autoridade. Nós não daremos início em um avivamento com a igreja sem autoridade. Ontem um cara me enquadrou no meio da rua. Vem, abre uma igreja aqui em Aparecida, deixa eu ser pastor da sua igreja. Falei, vai trabalhar, rapaz. Falei, primeiro, não tem igreja. A igreja Terra Santa não é minha, eu sou da igreja. E outra coisa, irmão, não estou atrás de franquia, estou atrás de avivamento. Não estou atrás de hype, estou atrás de crescimento, estou atrás de revelação, de verdade, estou atrás de maturidade. Esse tipo de proposta não me encanta, irmão. Te conheço tem 12 anos, você já passou em 12 ministérios. Falei, abra mão de ser pastor. Porque, querido, para com isso. Falei, para com isso, irmão. Você está querendo ser algo. Você não tem história ministerial. Ah não, mas eu estou há 20 anos. Isso não é história. História é fruto, isso aí é argumento. Falei, deixa para você acredita, irmão? Falei, isso aí é argumento. História não é isso. História é fruto. Quantas almas você está discipulando, irmão? Perguntei para ele. Quantos discípulos você formou em 12 anos? Porque o que te dá autoridade numa cidade são os frutos que você gera. Não é o nome que você tem. Não é network. Não é relacionamento. Não é quem indica. Falei, pastor, se você quer continuar sendo um pastor, tenha frutos. Apresenta os seus frutos para o Espírito Santo. Cuide dos seus frutos. Prepare discípulos para ir às nações. Prepare discípulos para cumprir o chamado deles na esfera deles. Prepare homens cheios do Espírito Santo. Prepare homens cheios do Espírito Santo. Irmão, homens cheios do Espírito Santo está pronto para enriquecer. Porque a riqueza não vai dominar o coração dele. A riqueza, as riquezas desse mundo não dominam o coração de um homem fiel. Eu acho que ele está pensando em ser pastor. Você não construiu autoridade, irmão. Se você não tem fruto, pastor, você não construiu autoridade. As pessoas olham para você, elas não acreditam em você porque não vê discípulo. As pessoas que estão à sua volta, você sabe por que você está querendo me usar? Sabe por que você está querendo me usar? Porque você não tem fruto, pastor. Irmão, ali era matar ou morrer. É porque a gente descobre que enquanto verdadeiramente não morrer, a gente não nasce para o propósito correto do reino. Você está aí, irmão? Olha para quem está do seu lado, fala, prepara a sua casa. Fala para ele, se prepare. Fala para ele, quer construir autoridade? Não, do jeito que você falou, vai construir não. Fala para ele, quer construir autoridade? Diga, vai atrás. Fala, vai procurar o tesouro que está escondido dentro de um campo. Eu profetizo
não tem fruto, não tem autoridade. Eu estou na intercessão, tem fruto. Nós não podemos viver uma vida de histórias, de argumentos, irmãos. O Brasil não suporta isso mais. Nunca houve na história do Brasil tantas igrejas grandes e tantos evangélicos numa década como essa. E na década onde tem mais evangélicos, as facções aumentaram, a violência aumentou, a sacrifício de pessoas aumentou, mulheres que desaparecem, mulheres que são raptadas, mulheres que são vendidas para fora, crianças que são sacrificadas, crianças que são esmagadas pelo ritmo social, pelos abusos, abuso sexual, abuso emocional. Irmão, tudo está em alta. Então nós não estamos crescendo, nós estamos inchando. E como iremos, irmãos, ter uma história de autoridade, se tudo que nós estamos fazendo é apenas para construir história de argumentação? Eu falei, pastor, as pessoas vão chegar para você, elas vai descobrir que você é pastor porque você fala. E eu vou te falar uma coisa, pastor, pela sua qualidade de serviço que você está fazendo aí fora, ninguém diz que você é pastor, porque você é péssimo para cumprir com os seus compromissos. Você não pode receber das pessoas, pastor, e não entregar o serviço delas. Isso é pecado. Fala para quem está ao seu lado, diga, procurar depende de ter disposição. Fala para ele como está a sua disposição, irmão. Fala para ele a maneira como está a sua disposição. Fala, se a sua disposição está pouca, é porque a sua fé não está bem. Fala para ele, é preciso ter fé. Não, fala com fé, fala com fé. Fala com mais fé, assim, fala. Irmão, fala para fora, porque tem gente que está falando para dentro, assim, ó. Eu preciso ter fé. Não, tenha fé, fala para fora, fala para ele, é preciso ter fé, irmão. Fala para ele, nós temos muitos problemas para resolver. Fala, e os problemas são seus. Nós temos muitos enfermos para curar, fala para ele. Não, fala para ele, esse tanto de gente. Fala para ele, irmão, esse tanto de gente enferma, a culpa é sua. Não, a culpa não, fala, o problema é seu. Fala, a culpa não é sua, mas o problema é seu. Aí alguém já está assim, eu não tenho nada a ver com isso, tem. Porque ele deu autoridade para você impor as mãos e os enfermos serem curados. Então você tem um problema e você precisa resolver esse problema. Então é preciso avaliar a sua disposição e é preciso avaliar a sua fé. Para de reclamar que ninguém te ama, é você que não se ama. A palavra escondida em hebraico significa o que está oculto. O que está o quê? O que está oculto você está vendo? Está? Então vai procurar que você vai encontrar. Só está oculto enquanto você não procura. No dia que você se dispõe a procurar, deixa de estar oculto e você encontra. Sobre ser um crente evangélico religioso, você tem informação. Sobre ser um filho de Deus e entender o reino, você precisa procurar a revelação que está oculta na palavra. Ah, jovem, quer encontrar a sua esposa? Procura na Bíblia. Você está procurando no lugar errado. Ei moça, o bicho pode ser bonito, mas ele pode ser feio por dentro. Procura na palavra e você vai encontrar o seu esposo. Nós vamos ter testemunho no próximo culto, eu acredito. Fala comigo, está oculto. Diga, não significa que está perdido. Significa que não foi encontrado por alguém que não procurou. Sabe qual que é o problema? Às vezes o tesouro está do seu lado. Não.
Tá, não é possível. Tá, não é possível. É você quem está procurando no lugar errado. Porque os maiores tesouros você não encontra perto de você, você encontra dentro de você. Só que você não acredita em você mais. Vou repetir, você não acredita em você mais. Você acredita mais em profecia do que em você. E tem um monte de gente que profetizou um monte de coisa que não vai acontecer na sua vida, e você está acreditando naquilo que não vai acontecer, enquanto deveria acreditar no que está acontecendo dentro de você. Ah, mas dentro de mim a coisa está muito ruim. Está ruim porque você está procurando fora. Porque se você não acredita que o Espírito Santo habita dentro de você, a melhor maneira de encontrar o Espírito Santo não é no culto, irmãos. A melhor maneira de encontrar o Espírito Santo é entrando no lugar aonde o Espírito Santo habita. Não, fala para mim que você entendeu, irmão. Por favor. Tem gente que só de você olhar para ele, você já pensa, gente, não tem condição do Espírito Santo estar morando aí dentro. Faz sentido? Não faz sentido? Irmão, pô, faz sentido. Cara, porque se você ficar perto, você começa a chorar. Você não sabe nem por quê. Por que você está chorando? Não, porque o irmão está assim, eu estou também. A indisposição é contagiante, irmãos. As nossas mesas deveriam ser mesas, olha para mim, de rafruta e não de indisposição. Porque a indisposição deixa pessoas inoperantes. Se na sua empresa eles tratam sobre meta, você deveria ser a pessoa que esmaga as metas. Alô, irmão? Porque quem bate meta ganha mais dinheiro, irmão. Irmão, se você não está pronto para falar de dinheiro, aí está mais difícil. A nossa indisposição ganha mais campo fora de nós do que a fé. Sabia disso? Porque a gente começa a derramar indisposição na vida das pessoas, enquanto nós deveríamos derramar fé. É o esposo que levanta a esposa, é a esposa que ergue o esposo, são os pais que erguem os filhos, são os filhos que erguem os pais. É a família que se ergue, é a família que está de pé. Cara, nós estamos vivendo um tempo tão desafiador, que as coisas não estão acontecendo dentro da nossa casa, porque nós estamos esperando o mover de Deus chegar. Para onde nós estamos indo, irmão? Olha para quem está perto de você e fala: eu achei que você carregava o mover, irmão. Ah, agora quero ver se você tem coragem de falar. Fala para mais esposa aí, irmão. Fala aí, irmão. Fala para quem está do seu lado. Fala: irmão do céu, eu acreditava que você carregava o mover. Eu sei que alguém já está entendendo. Irmãos, quem carregará o mover do reino nas nações? Quem vai carregar o mover do reino nas nações, irmão? Quem vai carregar o mover do reino? Se alguém procura o serviço que você presta, irmão, tem que marcar a agenda. Tem que ter fila. Por quê? Porque o seu serviço é caro. Por quê? Porque ele tem valor, porque você é fiel. Porque você tem fé. Porque você tem disposição. Por quê? Porque você está carregando o mover do Senhor. Por quê? Porque eu encontrei o meu tesouro. Quase que eu cantei a música, eu não lembrei da letra. Fala comigo. Fala comigo, estar oculto. Não, fala escondido. Fala escondido. Significa, olha só, essa palavra hebraica é nistar.
Sabe o que significa essa palavra? Está reservado para ser revelado no tempo certo. Sem disposição, estamos no tempo errado. Não encontramos o tesouro que deveria ser revelado naquele tempo. Irmão, fala alguma coisa. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. A disposição, a fé te mantém alinhado no tempo certo. E no tempo certo, o tesouro é revelado. No tempo certo, o tesouro é revelado. Os indispostos não conseguem entender você que anda no tempo certo. A Babilônia tinha poder humano e autoridade, mas eram eles quem diziam: olha o que o Senhor tem feito a este povo. Olha o que o Senhor tem feito a este povo. Os babilônios diziam: olha como este povo canta, mesmo sendo escravo. Eles eram escravos, mas eles estavam no tempo certo de Deus. Não, irmão, não é porque você está sofrendo, Deus esqueceu de você. É a tua fé que abaixou a guarda. Tem gente que deixa de ser fiel em tempo de Cristo porque acha que Deus ficou pobre. Há 8 anos atrás, 7, 8 anos, não me lembro, eu participei de um grupo de 6 apóstolos. Eles me ligaram dizendo: nós estamos indo para uma missão no Brasil e você precisa ser o 7º. Cara, a gente tem uns amigos, cara, às vezes é diferente mesmo. Eu falei: eu estou trabalhando. Eu falei: não, eu já estou numa missão, eu estou trabalhando. Não, mas nós vamos para uma escalada de guerra em Brasília. Irmãos, você quer treinar um intercessor, manda ele para ir para Brasília. Irmão, volta de lá sem nenhuma pena. Primeiro, se ele não estiver pronto, não manda. Porque a pior coisa é fazer a guerra certa de forma errada. Você já começa perdendo tudo. Nós faremos uma escalada de guerra em Brasília, e você vai ficar com tal região do Distrito Federal, e você é responsável pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Economia. Eu falar: pouca coisa. Pouca coisa, fazer guerra pela economia do Brasil, Thales, é pouca coisa. É básico. Fazer guerra pela educação, totalmente corrompida pelo sistema do governo. Irmão, por favor, se você vota no PT, eu não estou falando sobre partido, estou falando sobre a atual situação do nosso país. Fizemos guerra em vários territórios, todos os ministérios. Terminamos aonde? No STF. Aonde? Dentro do STF. Não tem coisa que a gente pode nem falar, irmão. Depois as coisas que eu me poupar aqui. Aí nós estávamos no fim da missão. Deus deu uma visão a um desses apóstolos. Sabe qual é a visão? Um dragão, um filhote de um dragão, saía da China. E ele vinha para o Brasil. E ele descia na Praça dos Três Poderes. E Deus falou para esse apóstolo: o principado, o filho do principado maior saiu da China. O comunismo, o principado do comunismo vem para o Brasil. E ele vai subjugar essa nação até que a minha igreja se arrependa. Não, irmão, ele não falou se arrepender os políticos. Até que a minha igreja se arrependa. Será um tempo subjugada por esse principado. Quando a minha igreja, o meu povo se arrepender. Então, olha para mim. O que fale uma nação não são os políticos, é a infidelidade da igreja. Uma nação fiel, um povo fiel protege uma nação. Alô? Alô? Vou repetir: uma nação fiel
Um povo fiel protege uma nação. E Deus falou para ele: quando a minha igreja se arrepender, eu vou julgar esse principado no Brasil. E o apóstolo viu quando o anjo do Senhor cortava a cauda do dragão. E na queda do principado, a cauda passava por todos os poderes e por muita liderança evangélica no país. E a cauda desse dragão derrubava todos esses líderes. E o Senhor disse: a cauda arrastará todos aqueles que estão caminhando fora da minha justiça. Irmãos, nós estamos enfrentando uma guerra em Brasília que você não tem noção. Todos os dias nós acordamos 4h40, 4h50 da manhã. Nós entramos num carro, nós vamos para Brasília, pregamos em Brasília, ministramos em Brasília, falamos com pessoas, ministramos na vida de pessoas, entramos dentro de um carro, chegamos aqui. Tem dia que não dá tempo de ir em casa tomar um banho. A maioria das vezes nós chegamos aqui na hora do louvor. Todos os domingos. Um ano nós gastamos R$70 mil de diesel, investindo na igreja de Brasília. Nós andamos 69.886 quilômetros só na minha caminhonete no ano. Eu parei minha caminhonete agora, eu tive que trocar a alma dela, irmão, já viu isso? Quando eu liguei para o mecânico: o que tem que trocar? Ele falou: a alma, apóstolo. Quando eu cheguei lá, que eu vi o cara comprar carcaça de motor, falou: não, nem a carcaça aguenta. Aí falou assim: eu troco uma Land Rover nela. Eu falei: aí tem que trocar o espírito da Land Rover. E hoje, irmãos, nós estávamos em um lugar, fazendo culto. E em um momento, como um objeto de decoração, eu encontrei um filhote de dragão da China com a cauda quebrada. Se prepare para o que vai acontecer no Brasil. Põe a sua vida em dias. Põe a mesa, põe a fruta da sua casa na presença de Deus. E seja um precursor da maior transformação da nossa nação que vai acontecer. Deixa eu terminar. Nessa época, tesouros escondidos era algo comum. Sabe por quê? Os patronos judaicos, os judeus ricos, como não tinha banco, como nos tempos modernos, o que eles faziam? Dentro do campo, da propriedade deles, eles escondiam grandes quantidades de tesouro, de ouro, prata. Eles escondiam. Sabe o que acontecia? Muitos deles morriam sem revelar o tesouro. Então esses campos estavam cheios de tesouros escondidos. Quando é que esses tesouros eram encontrados? Quando alguém estava procurando por algo naquele campo. Mas segundo a lei judaica daqueles dias, se eu encontrasse algum tesouro nesse campo de alguém que morreu, eu tinha que vender tudo que eu tenho para comprar o campo, para ser dono do tesouro que estava escondido lá. Parece que eu já vi isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 33. E indo ele ao Gólgota, ao monte chamado Caveira. No versículo 33, a partir do capítulo 43, no capítulo 27, a partir do versículo 33. Eu estou vendo alguém que pegou tudo o que tinha, abriu mão da sua glória
e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um tesouro que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, no campo escondido, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe. Escuta! Ei, Deus pegou um campo, escondeu um tesouro dentro desse campo, e Jesus disse: venderei tudo que tem, tudo que eu tenho, abrirei mão de tudo que eu tenho, e eu vou comprar esse campo, porque o tesouro que está nesse campo pertencerá a mim. Você foi comprado, você foi comprado. Você foi comprado por um alto preço. Ele entregou tudo que Ele tinha para comprar você. Do que adianta ter dinheiro se nós não estamos preparados para administrar dinheiro? O que fazer com tanto dinheiro que você está pensando, irmão? Ei, o que fazer com tanto dinheiro? Não, eu quero tesouro. Não vá atrás do tesouro. Você só acha o tesouro no dia que você encontrar o campo. Com 18 anos, Fabrício Filho indo para os Estados Unidos falou para mim: pai, eu vou comprar uma Porsche para mim. Eu falei: compre. Não, eu vou comprar. Eu falei: sabe quanto você vai comprar? Qual que é o valor da Porsche que você vai comprar, meu filho? Não, não sei não. Eu falei: então você não compra. Não, peraí. 1 milhão e tanto. Eu falei: sabe quando você será dono de uma Porsche? Depois que você tiver investido 1 milhão e tanto em pessoas. Senão não tem valor para você, filho. Compra Porsche, Ferrari, foguete, avião, jegue. E compra o que você quiser. Nada fará sentido, filho. Não há sentido em riquezas. A maior riqueza que nós temos são as pessoas. Então só faz sentido, filho, alcançar, ter muito dinheiro, se você investir muito dinheiro em pessoas. E eu falei: Deus te deu um campo, menino. Encontre o tesouro desse campo. Não corra atrás do tesouro. Sabe por quê? Estamos no Egito. Saímos do Egito. Estamos no Egito, somos escravos. Saímos do Egito, Deus recolhe o ouro do Egito, entrega para o povo, sim ou não? O povo agora está rico, está ou não está?
Não adianta ter riqueza se você não sabe onde está o seu campo. A riqueza te tornará em um crente perdido. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Chegaram no Sinai, rico ou pobre? Rico ou pobre? Rico ou pobre? A primeira vez que Deus falou só para a minha presença, eles disseram, não vai não. Primeira vez que Deus falou, sobe para a minha presença, ninguém foi. Vamos não, Moisés, porque agora nós temos ouro. Vai tacar bala. Nós quer gastar dinheiro agora, Moisés. Agora que nós tem, eu vou para a igreja, Moisés, você ficou doido. Moisés, vai lá. O que Deus falar, nós vamos fazer. Um homem, Deus não quer que você faz nada. Deus quer que você seja alguém que tem sede por Ele. Presta atenção, o que Deus falar nós vamos fazer, não vai. Por quê? Porque agora tem ouro, porque agora tem riqueza. Moisés está na presença. Deus falou, Moisés, jejua 3 dias. Faz um limite no monte. Quem pisar nesse limite está morto. Se não querem a minha presença, não entrarão nos meus limites, Moisés. Mas interessante, presta atenção, perto do limite tinha um menino. Não punha o pé lá, não punha o pé lá para não morrer. Mas também no meio desse povo eu não fico. Porque eu sei o que fazer com riqueza. Sabe quem era? Josué. Moisés está na presença. Josué está assim, eu prefiro morrer aqui em cima do que viver lá embaixo. Deus fala, Moisés, estou ouvindo um som. É problema. Coisa vai dar ruim. Não é som de festa não. Se você ver o texto original, Josué fala assim, eu consigo ouvir também. Deus falou assim, Moisés, desce lá. Quando Moisés chegou, o povo tinha pegado o ouro deles, feito um bezerro de ouro. Em bezerro de ouro todo mundo investe pesado. Alô? Em bezerro de ouro, irmãos, todo mundo investe pesado. Mas na obra do Senhor, do jeito que está, tá bom. Moisés, esse som é um alarido. Desce lá. Quando Moisés chega, pegaram a riqueza e construíram um bezerro de ouro. E disseram assim, ó. Olha o que disseram. Eis aí o vosso Deus. As riquezas já havia se tornado o Deus daquele povo rico. Por favor, com muito zelo, como pastor local, aonde você está pondo o seu dinheiro, define quem tem governado a sua vida. Irmão, quando nós não somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, nós estamos revelando que Mamon ainda governa a nossa vida. É por isso que esse assunto de fidelidade ainda imprensa a mentalidade de muita gente e causa um desequilíbrio emocional terrível. Crente fiel não é desequilibrado emocionalmente. Crente fiel não tem problema com fidelidade, irmãos. Ele sabe o que é dele, ele sabe o que é do Senhor. Agora escuta. Investimos num bezerro de ouro e falamos assim, olha o Deus de vocês aí que tirou vocês do Egito e que agora vai conduzir vocês. Alguém já havia criado uma religião de ser governado pelas riquezas. Era escravo. Ei, presta atenção. A mentalidade de escravo mantém muitos na pobreza. É a mentalidade de escravo. Deixa eu te falar, a sua infidelidade não começa na sua entrega, ela começa dentro da sua mente, irmão. O que governa a sua mente, governa a sua vida. Irmão, está parecendo que eu vou tirar a oferta. Ei, olha para mim, eu já vou terminar. O bezerro está pronto, está ou não está? Será que nós estamos prontos para falar sobre muito dinheiro? Aonde estamos colocando o dinheiro define se estamos prontos para falar sobre dinheiro ou não.
Eis aí o vosso Deus, ó. É esse Deus quem vai conduzir vocês agora na jornada. Uau! Moisés chegou. Moisés estava numa rafruta com Josué lá em cima. A rafruta começa, irmão, a vida de todo mundo está uma baderna. Logo Deus vai arrumando a vida de todo mundo. Quem tem experimentado essa rafruta? Levanta a mão aí. Você tiver interesse em saber o que é uma rafruta, nos procure depois da reunião. Presta atenção, vou terminar. Olha o vosso Deus, ó. Vai adiante de vocês. É esse Deus que colocamos a nossa riqueza aos pés dele, que vai conduzir a nossa jornada. Não seja conduzido pelas riquezas, irmão. Não faz sentido as riquezas se você não sabe qual é o seu campo. Sabe o que Moisés falou? Vai morrer uma turma. Segundo, passa fogo no Deus deles. A justiça de Deus vai abater os deuses estranhos. Quando os deuses estranhos são abatidos, Ele leva a riqueza daqueles que um dia Deus confiou riqueza. Deus falou: passa fogo e derrete. Foram lá, Evelyn, queimaram o bezerro, o ouro transformou em pó. Deus falou: mistura na água e dá para eles beber, põe dentro do estômago deles, porque eles estão sendo governados pelo estômago deles, pelo desejo desenfreado de enriquecer. Trocaram a minha presença pelo tesouro, trocaram a minha presença pelo ouro, trocaram a minha presença por aquilo que alimenta o trono de Mamon, e agora eles beberão dessa água. Sabe qual que é o problema de beber das águas da riqueza? Sabe qual é o problema de beber das águas da riqueza? Todos que beberam da água da riqueza morreram antes de entrar no campo da terra prometida. Irmão, olha para mim. É desejo do Senhor que você ganhe muito dinheiro. Eu estou te afirmando, irmão. Se alegra com isso, por favor. Você pode estar sentado agora do lado de alguém que vai ser o homem ou a mulher mais rica dessa cidade ainda. Amém? 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 Quem crê? Meu irmão, tem que estar aqui dentro. Tem ou não tem, irmão? Nós não vamos abrir mão disso não, amém, gente? Ei, mas só faz sentido se ele tiver coragem de vender tudo que tem, por causa do reino de Deus, por causa do reino dos céus. Só faz sentido ter riqueza, irmãos, se tivermos coragem de pegar a nossa riqueza e investir no reino dele, porque o reino dele é eterno. O reino dele não é desse mundo. A igreja não pode ser uma igreja que é movida pelo reino terreno, pelas coisas terrenas. A igreja precisa ser movida pelo reino eterno, por filhos que a prioridade é o reino. Porque quando a nossa prioridade é o reino, Senhor, eu entrego tudo que eu tenho. Eu sou capaz de entregar tudo que eu tenho em troca do reino do Senhor. Eu sou capaz de entregar toda a minha riqueza. Jesus abriu mão da glória dele, irmãos. Jesus abriu mão de estar sentado no trono, ao lado do Pai, para se vestir, se despir da sua herança, se despir. Ele disse: Pai, eu vou trocar tudo que eu tenho aqui para comprar aquele campo, para adquirir aquele campo. Jesus trocou tudo que tinha, irmão, por causa de você, cara, por causa da sua esposa, por causa dos seus filhos. Jesus abriu mão, Ele abriu mão de estar no lugar eterno de autoridade. Ele disse: eu entrego tudo para comprar esse campo, porque quando eu comprar esse campo,
o tesouro é meu. Você pertence a Jesus, irmão. A sua vida pertence a Jesus. Sua família pertence a Jesus. Sua casa pertence a Jesus. Os seus filhos pertencem a Jesus. Bispos, os nossos filhos pertencem a Jesus. Pastores, os nossos filhos pertencem a Jesus. Não é necessário ficar preocupado, não. Eles foram comprados. Goiânia foi comprada. Essa cidade foi comprada. Ela pertence a Jesus. Nós não queremos padroeiro, madroeiro, não queremos nada. Nós queremos aquele que é dono desta cidade. E eu preciso compartilhar uma profecia que eu recebi da Cindy Jacobs contigo, irmão. Eu descobri que um dos caras mais violentos que eu já conheci é o pastor Jonas. Imagina o tanto que ele sabe falar inglês. E ele deve estar assistindo a gente. O pastor Jonathan era o primeiro a abordar os maiores líderes do mundo, Medina. Eu falei assim: Jonathan, você está vendo aquela baixinha lá? Tô. É a Cindy Jacobs. Você está vendo aquele lá? É o Bill Johnson. Eu preciso falar com aquela mulher. Irmãos, eu fechei o olho. O Jonathan já estava abraçado com ela. O Jonathan foi me apresentar a Cindy Jacobs. Vocês acreditam? Cindy Jacobs olhou para mim e falou: moço, eu lembro da tua cidade. Ela nunca veio em Goiânia, mas foi ela quem profetizou na Bahia que Goiânia seria a primeira cidade a ser totalmente tomada pelo Evangelho no Brasil. Sabe o que a Cindy Jacobs disse? A cidade carrega essa promessa, mas os pastores daquela cidade esqueceram dos pobres. Os pastores da sua cidade esqueceram dos menos favoráveis. Deus te levantou como apóstolo naquela cidade. Não se esqueça deles. Os líderes da sua cidade estão enganados sobre avivamento. Não vai começar naquelas mega igrejas. Vai começar na rua dos pobres, na casa dos pobres. Ela disse: apóstolo, você é novo, vai atrás deles, e um avivamento vai começar naqueles lugares. Há poucos dias, irmãos, eu peguei toda a minha liderança. Eu falei para eles: eu preciso de um casal para os Estados Unidos, eu preciso de um casal para Aparecida, eu preciso de um casal para região noroeste, outros lugares que eu não lembro. Nesse dia eu falei sobre uma região. Irmãos, eu tenho orado, Deus vai colocar riqueza nas nossas mãos. Nós vamos comprar esse campo e nós vamos encontrar esse tesouro que o Senhor disse, né, AP? Nós estávamos juntos lá. Nós vamos comprar esse tesouro, irmãos. Nós vamos pôr dinheiro nesses lugares, muito dinheiro. Nós vamos colocar muito dinheiro, nós vamos comprar os campos. Nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Nós vamos levar essas pessoas a serem transformadas. Sabe, irmãos, não dá para ficar gastando dinheiro, para ficar mobilizando crente assim dentro de igrejas. Nós precisamos comprar um campo. E eu sei que Deus tem dado e vai dar riqueza para muita gente aqui dentro. Os desafios não serão problemas para nós, irmãos, porque nós queremos comprar campos. E nós vamos andar. Essa semana ainda, irmãos, eu vou andar nos campos nessa cidade. E eu sei que Deus vai pôr
o dinheiro que nós precisamos para adquirir esses campos e realizar a obra do Senhor nesses lugares. Você pertence a Jesus. Você pertence a Jesus, cara. Sua casa pertence a Jesus. Entregue tudo que você tem para Jesus. Venda tudo se for preciso. Troque tudo por esse tesouro. Porque esse tesouro, ele é acumulado no céu, onde a traça e a ferrugem não pode correr.